Boa noite. Estamos ao vivo aqui da Fraternidade Luz e Fé, iniciando os trabalhos de hoje. Nós trouxemos hoje para a reflexão, para a palestra, o tema Convivência entre Pais e Filhos. Eu gostaria de deixar aqui gravado que nós estamos com a casa fechada, porém trabalhando online. Tanto às segundas-feiras com os estudos, dos quais convidamos vocês, caso tenham interesse, entrem em contato pelas redes sociais que nós passamos maiores informações. E também às quartas com as nossas palestras ao vivo e depois as irradiações, ok? Bom, a palestra de hoje fala sobre convivência entre pais e filhos. E nós vamos hoje refletir sobre esse tema. E sobre o mundo de sentimentos que essas palavras trazem à tona. Afinal, o que Deus espera de nós? Como pais? Como filhos? Para tanto, nós fomos pesquisar nos livros e temos aqui na bibliografia o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também sempre trazemos o Novo Testamento e hoje trouxemos o livro Com os Olhos do Coração, de José Carlos de Luca. Para que a gente possa refletir sobre esse tema, nós vamos buscar lá no Evangelho alguma orientação. Jesus nos trouxe o significado da verdadeira família, da família que somos. Ele nos chamou de irmãos. Ele nos apresentou um Pai, Deus, de bondade, de amor, de justiça. Mas fomos procurar no Evangelho alguma orientação e encontramos em Paulo, onde ele escreveu uma carta para a igreja de Efésios. E nessa carta, que encontramos em Efésios, capítulo 6, versículo 1, ele passa a seguinte orientação: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Mas ele falou mais, ele completou. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Profundo, né? Às vezes é tão profundo que a gente não entende exatamente o significado. Então nós vamos tentar refletir durante toda essa palestra o que Paulo quis dizer aos Efésios. Vamos analisar esse conselho e outras questões relacionadas à vida no lar. Tudo isso através da luz do Espiritismo, para que a gente possa compreender melhor as mensagens do Mestre. O lar é oficina de almas. Essa afirmativa, ela está em muitos livros espíritas. Só nos livros do Chico eu encontrei em 3 livros. No livro Família, Pronto Socorro das Almas, e também no livro Luz do Lar. No livro Luz do Lar, Emmanuel faz o seguinte questionamento que ele também responde. Por que o lar é o lugar onde seus maiores débitos são resgatados? Porque é o lugar onde tem a maior probabilidade do amor vencer o ódio. Forte isso, né? Ódio no lar, amor vencer o ódio. Vamos analisar. O lar é a nossa porta de entrada na reencarnação, correto? Aí a gente pensa na justiça e na misericórdia divina. Como que ela funciona? Através da reencarnação, nos dando mais oportunidades para que a gente corrija as nossas faltas, também consiga conviver com os nossos desafetos, transformar sentimentos negativos em amor.
E não seria o lar o lugar perfeito para isso? A programação reencarnatória, ela já é feita pensando aonde vamos reencarnar, com quem vamos reencarnar. Então, essa história de que eu estou na família errada, desculpem, não é assim. Outra coisa que a gente escuta muito, eu não pedi para nascer, pediu. E aí digam, meus irmãos, se não é a melhor oportunidade que temos para resolver os nossos desafetos. Olhem bem essa figura. Que lindo, né? Como não amar um ser que vem assim para nós? Frágil, dependente, que em poucas semanas ou meses, eles já nos reconhecem e sentem felizes com a nossa presença. Quando aceitamos na nossa vida a missão de paz, e seja de que forma que Deus vai trazer esse filho para nós, nós assumimos com Deus a responsabilidade de co-criadores. Por que co-criadores? Deus é o Criador. Ele nos dá chances de evoluir. Mas a gente precisa colaborar com a evolução, tanto nossa quanto do próximo. E dentro do lar é um lugar perfeito para isso. Lembrem-se, irmãos, vejam bem essa figura. Uma família, né? Mas temos aí 3 espíritos. E não são 2 espíritos adultos e um espírito criança, não. São 3 espíritos imortais. E somos imortais, tanto para frente quanto para trás. Somos todos devedores nesse mundo. E nós já viemos com a nossa bagagem, aquela do qual, quando desencarnamos, levamos. E nessa bagagem, o que nós temos? Nós temos as nossas virtudes, que foram trabalhadas e conquistadas, mas temos também os nossos defeitos, esses dos quais a gente veio para que a gente possa corrigir. Kardec sabiamente pergunta aos espíritos, na pergunta 383 do Livro dos Espíritos: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Porque para Kardec ele fez essa pergunta, porque ele pensou, bom, a gente faz doutorado, estuda, toma conhecimento, e depois vai ter que começar tudo de novo, beabá, tudo de novo. Os espíritos responderam. O espírito encarnado para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse tempo da infância as impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento, e para a qual devem contribuir todos aqueles que estão encarregados da sua educação. Vejam aqui, meus irmãos, que os espíritos eles não se limitam a pai e mãe, mas falam de todos que estão encarregados da sua educação. Isso nós podemos falar de tios, muitas vezes somos criados pelos avós, muitas vezes por pessoas do qual não viemos geneticamente falando, mas é a família que nós escolhemos. Veja então que lá em 1857, Kardec já tinha respostas que hoje os tempos modernos nos comprovam. Hoje a ciência comprova que a infância ela é um período de plasticidade neurológica. É uma palavra científica essa, viu? Bonita, né? Esse é o período onde o espírito tem a maior probabilidade de aprender novos valores ou reaprender valores que eles não compreenderam ainda. Não que não vamos aprender durante toda a reencarnação, mas mais para frente você vai ver que exatamente dentro da infância é que
a coisa pode funcionar mais perfeitamente. E de que forma? Vamos encarar a infância como uma probatória. Fica-se estacionado, o espírito com a sua bagagem ali. É um período importante para o sucesso da nossa reencarnação. E todos aqueles que estão envolvidos com a educação desse espírito têm grande responsabilidade. Como também tiveram os que estavam envolvidos com o nosso crescimento. E como funciona isso? Quando criança você incute valores, você passa experiências por exemplos. E tudo isso para quê? Para que quando o espírito chegar lá na pré-adolescência, na adolescência, aquele período difícil que todo pai e toda mãe sabe que é difícil. Quando você olha para o filho e às vezes não o reconhece. É nesse momento que o espírito começa a despertar do adormecimento. E aí o que vem? Vem todas aquelas tendências anteriores que querem se repetir. E elas vão entrar em conflito com os novos valores que foram adquiridos no lar. Percebe essa dinâmica, essa justiça divina? E se por algum motivo nós, como pais, como educadores, deixamos de cumprir o nosso papel, o que vai acontecer? Essas tendências anteriores vão voltar, mas elas não vão encontrar nada de novo. E a probabilidade de se repetirem os equívocos é grande. Veja o mecanismo divino, ele é perfeito. Quantas questões podem ser resolvidas no lar? O Espiritismo, ele traz tudo isso para nós de forma simples. Conseguimos compreender o que muitas vezes não compreendemos se não olharmos por esse ângulo. Percebam, então, como a convivência entre pais e filhos é importante. Ok, todo espírito é um ser individual. E vai escolher os seus caminhos. Os caminhos percorridos vão ser das escolhas deles. Mas temos que entender o seguinte, que nós, como responsáveis, temos que incutir-lhes bons valores, armá-los, sim, meus irmãos, armá-los com amor. E como podemos fazer o nosso melhor? Nesses tempos em que a vida está tão corrida, em que precisamos conciliar a vida profissional com a família, em que o nosso tempo é tão escasso. Essa imagem parece que não tem nada a ver com o contexto, né? Uma rua movimentada, nós vimos ali um ponto de ônibus, muitos ônibus, carros mais simples, carros luxuosos. Todos eles carregam pais, mães, filhos. Esse é o nosso cotidiano. Vivemos tempos em que homens e mulheres se veem obrigados a excessiva carga de trabalho fora do lar, para satisfação da necessidade da família. E isso implica em pouco tempo para o convívio com os filhos. E para compensar essa ausência, não raro, oferecemos a eles presentes. Que troca curiosa, né? Porque damos coisas ao invés de darmos o nosso tempo. E aí ainda tem aquela famosa frase, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Justo? Afinal, está na responsabilidade dos pais, todas as condições mínimas, suprir as condições mínimas para o sustento da família. Mas dar-lhes todas as facilidades, sem uma troca, sem merecimentos, onde fica o exemplo de justiça?
O que somos hoje é o fruto do que fomos no passado. Ok, não repetir erros, certo. Mas há de se ter muito equilíbrio no dar. Esse dar. Hoje, há muitos filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Nós que estudamos muito a depressão, a gente percebe o aumento excessivo da depressão nas crianças. Mais do que isso, crianças que tentam o suicídio, que se veem abandonadas, órfãos, dentro de boas casas, dentro de bons lares, como empregadas com pessoas responsáveis por eles, mas que não são seus pais, que estão sendo pagos para estar ali. E o que a gente pode fazer? A gente tem que melhorar a qualidade da nossa relação com as crianças. Se temos pouco tempo, embora sempre encontremos tempo para as coisas que nos importam, façamos desse tempo o melhor possível. Acontece que frequentemente nós voltamos para o lar, levando todas as nossas preocupações do dia a dia. O trabalho vai junto para casa. E aí nós estamos em casa. Mas não passamos de mera figura ilustrativa. Bom, e o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Conhecemos a situação. Sabemos o que Deus espera de nós. Estamos vendo essa situação por um outro ângulo, não mais com essa vida terrena, mas como seres imortais. Percebemos aqui a nossa responsabilidade na formação desse indivíduo, na reencarnação desse espírito. O que nós podemos fazer para mudar essa situação? Precisamos deixar o executivo no escritório, o médico vai ficar no consultório, o mecânico na oficina, a secretária no escritório, o pedreiro fica na obra, a professora, ela fica na sala de aula, para que junto dos filhos nós sejamos apenas o que eles mais esperam de nós, pais. Vamos lembrar também que o nosso sucesso profissional não garante a felicidade dos nossos filhos. Nós podemos ser uma pessoa de renome social, ganhar muitos prêmios dentro da nossa profissão, mas isso não garante uma vida familiar feliz. Essa felicidade é fruto de intenso relacionamento com os nossos filhos. No futuro, eles não vão se lembrar dos brinquedos que ganharam, dos presentes que ganharam. Isso não é lembrado. O que é lembrado são os abraços que foram dados. E eles vão nos lembrar se nós estivemos presentes na vida deles ou não. Eles vão nos lembrar isso. Eu trouxe essa imagem, né? O que vocês veem nessa imagem? A amizade de pai e filho? Não, meus irmãos. Aqui nessa imagem, nós temos muito mais do que isso. Ah, mas eu quero ser amigo do meu filho. Não, eu quero ser amiga da minha filha. É moderno, né? Educação moderna. Vejam bem, Deus nos deu uma condição inigualável de sermos pai e mãe. E nós achamos melhor, mais prático, mais cômodo, mais fácil
sermos amigos. Sabe qual é a comparação? É assim, ó, tipo, você tá na ala VIP, você é pai e mãe, ali na ala VIP da vida do seu filho. Mas aí você não quer ficar ali, você quer ir lá pro povão, se misturar com os amigos. Você quer ser o amigo daqueles que vão e vêm. Os amigos que eles escolhem e daqui a pouco esquecem. Vejam bem, nós deixamos essa condição inigualável para ser amigos como os que eles escolhem. E nós mesmos estamos induzindo os nossos filhos a nos igualarmos a esses amigos. Somos pais e mães. Devemos ser o porto seguro e não mais um amigo. E são essas pequenas diferenças, esses pequenos ajustes que transformam toda uma relação. Então, essa imagem, nós vimos amor, mas um amor baseado no respeito, na disciplina, na confiança e no tempo de convivência, porque nada disso tu consegues adquirir se tu não tiver o tempo de convivência com o teu filho. E se para você a colheita já chegou, o tempo da colheita já chegou, e você não tinha percebido essas coisas por esse ângulo, tudo bem. Porque Deus conhece o nosso coração. E a vida para nós, como pais, também é um aprendizado. Mas o que a gente pode fazer, então? Lá no livro Com os Olhos do Coração, do Luca, José Carlos Luca, ele traz uma lição de casa para os pais. Eu sintetizei, porque eles botam muita coisa, só mais prática, vamos à praticidade. Qual é a lição de casa? Interesse-se por seu filho. Pergunte a ele como foi na escola, o que ele aprendeu. Vá às festas de escola, às reuniões, às apresentações artísticas, às apresentações esportivas. Isso vai contar muito. Brinquem mais com eles. Libere a sua criança interior. Seja ali o amiguinho, o que brinca de dominó, o que vai para o videogame, o que vai para o cinema, vai comer pipoca, brincar na chuva. São essas memórias afetivas que ficam. E não um celular novo, não um joguinho novo para deixar ele mais tempo entretido no computador e te dar esse tempo livre para talvez tu estar numa rede social. Estamos todos em casa, cada um conectado no seu quarto. E aí quando a coisa desanda, a gente não sabe por quê, né? Temos mais coisas que o José Carlos de Luca nos trouxe. Dediquem-lhes tempo de qualidade. Se nós não podemos ter a quantidade, que o tempo que estejamos com eles sejam de qualidade. Saibam dizer não. Ninguém morre escutando não, gente. Com autoridade e discernimento. O discernimento é porque o não tem que vir na hora certa. E ele não tem que vir assim, em 2 minutos. Pensem antes de responder um não ou responder um sim. Porque dessa forma, a gente está educando as emoções. O que é educar as emoções? É fazer com que as crianças aprendam a lidar com a frustração, aprendam a lidar com o diferente, aprendam a lidar com o mundo lá fora, porque o lar não é o laboratório para o mundo lá fora, não é a preparação. Deus não confiou para nós esses nossos irmãos, que estão como filhos, mas são irmãos, que provavelmente temos ali uma dívida, um devedor e um que está devendo, e não importa quem é quem nessa história, porque somos nós os devedores, em algum momento alguém também deve para nós. Não estamos nesse mundo aqui a passeio, não, está todo mundo a negócio.
Salvo raras exceções que vêm como missão, todos nós somos espíritos imperfeitos buscando evolução. E a gente precisa do próximo para que a gente possa alcançar. A gente precisa do perdão do próximo, do amor do próximo. Quando acontece de estarmos numa mesma família tão conflituosa, pensem que Deus colocou a gente caminhando junto de novo, para que a gente não se perca, para que a gente se reencontre. Ensinem que a dor do outro não é brincadeira. Na ânsia de querermos que eles se sintam amados, muitas vezes a gente incute a ideia de que eles são melhores que os outros. E aí a gente não está ensinando que o outro também sofre. E eles vão para a vida achando que são melhores do que o resto tudo, inclusive de pai, mãe, avô, avó. Apresentem Deus aos seus filhos. Criem essa intimidade com Deus. Eu escuto e eu também tive essa impressão de que vamos deixar ele crescer para escolher por onde ele quer seguir. Não é assim, meus irmãos. Não é assim que funciona. É nosso dever apresentar Deus, mesmo que contra a vontade. Eu vou contar uma historinha pequenininha de uma menina, classe média. Os pais trabalhavam muito para poder darem um bom estudo. E naquela época, um bom estudo era em colégio de freira ou de padre. Então essa menina, ela estudou nesse colégio de freira. Ela teve um contato muito direto com todas as coisas de Deus. Não mudou muita coisa, a princípio. O apelido dessa menina era Vento Sul. Além de estudar num colégio de freira, o pai dela fazia, ela e a irmã, todo domingo de manhã, e na missa das 6h30, não era na missa das 7, não era na palestra das 7h15, numa quarta-feira, não. Era todo domingo de manhã, na missa das 6h30. Até o padre estava ainda com sono. E iam todos, então. Essa menina cresceu. Quando ela pôde optar por não ir, ela não foi mais. Ela se afastou. E ela viveu uma vida com alegrias, com tristezas, mas com um vazio enorme. E quando ela resolveu procurar o que preenchesse esse vazio, ela encontrou no Espiritismo Deus, Jesus, figuras já familiares para ela. E eu digo uma coisa, para essa menina fez toda a diferença ela ter conhecido Deus, mesmo que ela não quisesse. Ela conheceu Deus lá no comecinho da vida dela. Aquilo estava gravado no coração dela. E hoje ela vive um pouquinho mais feliz, porque ela tem Deus com ela. Mais do que isso, meus irmãos. E por fim, sejam exemplos. Não esqueçam, nós estamos sempre sendo observados. Sempre. A criança observa o que o pai e a mãe faz, o que o seu responsável faz, como ele age. Ela imita. Nós, adultos, quem tem pai e mãe vivo, você não fica prestando atenção em como seu pai lida com isso ou com aquilo, como a sua mãe enfrentaria tal problema? Porque o exemplo, ele arrasta, ele convence. Nós ouvimos muito a frase, que é uma preocupação constante de todos nós. Que mundo deixaremos para os nossos filhos? Mas tão importante quanto esse questionamento é: que filhos nós deixaremos para esse mundo? Nós esperamos que toda essa reflexão que a gente trouxe hoje tenha de alguma maneira ajudado cada um que está escutando essa palestra. E que a gente possa
voltar ao início e agora sim conseguir ler o que Paulo escreveu com o ângulo de um ser imortal. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que assim seja. Uma boa noite.